pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do processo de um estudo que eu fiz dessa imagem de referência lá do Pinterest. E pra fazer esse estudo eu utilizei os lápis profissionais da Acrylex, que eles me mandaram pra eu poder gravar as aulas práticas do seu guia pra aprender a pintar, que é o meu curso de pintura que eu tô montando. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre estudo de referência, como que eu faço esse processo, e também sobre perfeccionismo e como que pintar rostos me ensinou tanto sobre pessoas. Talvez se você for um artista iniciante você não saiba, mas o processo de um desenho nunca começa na pintura em si, mas sim na observação da referência. Então, observar e estudar sua imagem de referência é tão importante quanto, até mais importante do que desenhar em si. Mas Gabi, como exatamente faz para estudar uma imagem de referência? Bom, isso pode ser assunto para outro vídeo, se vocês quiserem um vídeo mais detalhado eu posso trazer para vocês. Mas basicamente, estudar a imagem de referência é você se familiarizar com a imagem antes de começar a desenhar. Esse tipo de exercício é muito benéfico, porque no desenho, o primeiro passo é sempre muito difícil. Isso porque o papel ele não tem nenhum tipo de guia. Ele não te ajuda no primeiro passo. E às vezes olhar para um papel em branco pode ser muito assustador, porque ao mesmo tempo que ele parece um universo repleto de infinidade de possibilidades, ele parece não ter nada. Ele não tem nada, e aí você pode se sentir muito perdido. E aí quando você estuda sua imagem de referência antes de começar a desenhar, você já constrói uma confiança maior. Agora, mudando um pouquinho de assunto, se eu pudesse fazer uma pergunta para todos os artistas do mundo, seria o que se passa na tua cabeça enquanto você desenha? Porque, sinceramente, apesar da arte já estar na minha vida há muitos anos, eu praticamente só falar de arte nas minhas redes sociais, trabalhar com isso, fazer encomenda, a minha cabeça é uma loucura enquanto eu desenho, enquanto eu pinto. O auto-julgamento parece que às vezes ele fala tão alto que ele quase vence, mas na maioria das vezes eu não deixo ele vencer. Então, eu começo a me julgar no meio do processo. E eu sou artista, então eu sei que o processo não é perfeito. Se nem o resultado é pra ser perfeito, quem dirá o processo? O processo tá ali pra gente aprender, pra gente estudar, pra gerar um resultado, mas não pra ser perfeito. E às vezes eu começo a olhar aquela pintura e aí eu vejo o quão horrível ela tá ficando. E aí eu fico tipo, ai, eu não vou conseguir, não vai ficar bom. E ao mesmo tempo tem uma outra voz na minha cabeça que fica tentando falar, não, continua. Independente do que der, vai dar alguma coisa, então vamos ver o que vai dar. E às vezes a gente fica tão preso em tentar transformar aquela arte em algo perfeito que a gente acaba perdendo a linha no que dá personalidade para aquela arte. E aí que desenhar pessoas me ensinou tanto sobre a importância de nada ser perfeito. Quanto que a perfeição é sem graça? O que torna um rosto bonito não é a simetria. São as marcas, são as cicatrizes, são as linhas de expressões, é justamente a assimetria e que torna cada um ser o que é, não basicamente um bando de humanos todos iguais, sabe? E a arte é muito delicada. A arte exige que a gente seja muito sensível para compreender esses detalhes, porque quando se trata de um desenho, quando se trata de uma pintura, cada detalhe importa. São os detalhes que nos contam histórias. Então às vezes é um simples traço, um simples detalhe, você acha que não vai mudar nada, mas daí a expressão do seu personagem muda, a mensagem que você gostaria de transmitir muda, ou até mesmo você pode dar ou tirar a vida do seu desenho apenas com detalhes. E ao longo dos anos, a arte me ensinou que o tal do perfeccionismo só atrapalhava. Ele nunca me trouxe nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de aprendizagem, coisa que o erro, por exemplo, traz. E fica muito leve quando você pode ter a liberdade de sentar para fazer um estudo artístico e saber que se ele não ficar perfeito, se ele não ficar do jeito que você imaginou, tudo bem, você aprendeu com esse estudo e esse é o papel dele. Esse desenho, por exemplo, que eu tô fazendo, ele foi um desafio pra mim, porque eu tive uma dificuldade gigantesca de conseguir compreender o rosto dessa moça. Passei várias horas estudando antes de começar a desenhar, porque se você reparar bem, ele pode parecer um pouco contraditório. Ele vai um pouco contra alguns fundamentos do visagismo que a gente aprende, né? Então, por exemplo, na natureza, formas que são muito pontudas ou pontiagudas, elas tendem a transmitir perigo. É por conta desse princípio que as bruxas, os vilões dos desenhos infantis, geralmente têm um rosto bem pontiagudo, né? O nariz pontiagudo, a orelha pontiaguda, um queixo pontiagudo, enquanto as princesas, os mocinhos têm um rosto mais arredondado, porque eles transmitem suavidade, segurança, inocência, bondade. E aí eles transmitem empatia, né? Eles provocam no público uma certa empatia. E a nossa modelo, ela possui todas essas características. Ela possui a maçã do rosto bem marcada, o nariz mais pontiagudo, a mandíbula marcada, a boca dela é bem definida,
Só que ao mesmo tempo, a sensação que ela me transmite, pelo menos, é de suavidade. Ela me provoca empatia, ela me passa segurança, todas aquelas características que a gente comentou que traços arredondados transmitem. E além de tudo, ela também tem a sobrancelha bem fina, que pelo visualismo da maquiagem, a gente aprende que transmite empoderamento e também tá relacionado com essas emoções. Eu ainda não entendi exatamente da onde vem esse olhar de calma dessa moça, porque ela me transmite uma calma gigantesca. Aí vocês vão ver que daqui a pouco eu conserto a sobrancelha. E eu não conseguia transmitir isso de jeito nenhum. Ela não ficava da forma que eu esperava que ela ficasse. E eu continuei o desenho. Por vários momentos eu quis parar, eu quis desistir, quis pegar uma imagem mais fácil. Mas se eu tivesse pegado uma imagem mais fácil, o que eu teria aprendido? Será que eu teria feito essa análise tão profunda sobre esse desenho? Então foi isso, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu espero muito que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo. E eu espero que você tenha gostado do meu trabalho. Um beijão pra você e até a próxima. Tchau!